Muito boa noite, prezado telespectador. Segunda-feira e é o momento da gente dar uma parada, pincelar quais foram os principais fatos que ocorreram na semana passada e colocar eles sobre o crivo dos nossos convidados que sempre vêm de uma forma muito especial a brilhantar as noites de segunda na Conecta Mais TV. Com o apoio de Unimed Vale das Antas, Odonto Freuner, Service Contabilidade e Arte Móveis, nós vamos para mais uma rodada do Ponto a Ponto, o programa de opinião da Conecta Mais. E hoje eu recebo o Cassiano Milhavaca, mestre em História pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Tecnologia da Educação pelo Centro de Computação e Tecnologia da Informação da UX, pós-graduado em Administração Escolar, Supervisão e Orientação e Coordenação Pedagógica, graduado em Pedagogia e em História e graduando em Ciências Sociais pela URGS, professor efetivo do Quadro Público Municipal de Nova Prata. Karina Anzolin Casagrande, formada em História pela UPF e em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, bancária e advogada, residente na cidade de Nova Bassano. Everson Marca, advogado, graduado pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Direito Administrativo pela Uniamérica, empresário, sócio-diretor da empresa Marca Produções Artísticas, que atua no ramo de produção cultural e assessoria para eventos. Muito boa noite a todos os convidados dessa segunda-feira. E o primeiro assunto que a gente vai trazer, ele sai do Twitter, recém-comprado por Elon Musk, que nós falamos na semana passada, e acaba ganhando as páginas aí da internet para discussões em fóruns, nas redes sociais e também fora deles. E eu transformo isso numa pergunta, e a pergunta é: qual a importância da opinião de um artista para a política? E aí, alguns fatos, né? O presidente Jair Bolsonaro rebateu publicamente Anitta pelo Twitter e isso faz surgir o questionamento, né? Kevin Spacey, ator norte-americano e popular por vários papéis, entre ele o de Francis Underwood, da série House of Cards, disse certa vez que a opinião de um ator sobre política não importa isso que você está vendo aí na tela alguma. Artistas famosos geralmente passam longe das necessidades e do anseio da população em geral. Na opinião da bancada, a opinião de um artista sobre política, como é que a gente pode encarar? E para início desse tema, professor Everson Marca, o que tem a nos dizer, né? Nós isso aqui, antes de começar, escolhemos qual o tema menos espinhoso e começou pelo professor. Vamos lá, então. Boa noite, Thiago, Karina, boa noite, Cassiano. Boa noite aos telespectadores, né? O que eu posso dizer sobre isso? Primeiramente, o que eu penso que deveria ser, e outra coisa é o que efetivamente é, né? O que eu penso que deveria ser é que uma opinião de qualquer que seja a pessoa, simples, graduada, como eles chamam agora os confirmados da internet também, né? Ela tem o mesmo peso que qualquer outra opinião, ela tem que ser valorizada como a minha opinião, como a opinião de qualquer pessoa. Isso é o que eu acho, né? Nós todos temos direito a opinar, né? E, enfim, esse direito não pode ser tolhido de ninguém. A segunda questão é em relação especificamente a artistas ou a fenômenos que a nossa indústria cultural tem nos colocado dia a dia, né, para todos nós, é que esses fenômenos acabam sim interferindo, acabam sim tendo peso nas suas opiniões, porque a minha opinião pode chegar, se eu colocar ela no Twitter ou no Instagram ou no Facebook, sei lá, né? Ela pode chegar a 10, 15 pessoas, né? A opinião de uma destas celebridades, ela chega a milhares ou a milhões de pessoas, né? Quase que instantaneamente. Então, foi o que eu disse no início. Entre o que eu acho e o que é uma bela diferença. O que eu acho é que todos têm direito à opinião e cada opinião deve ser valorizada. Mas, efetivamente, a gente não pode negar que o
peso da opinião de determinadas celebridades, ela ganha uma repercussão muito maior, um alcance maior, e também, né, por conta de ser celebridade, por conta de estar onde está, eu não desmereço, acho que, né, tem de se levar em conta, seja a favor, contra, qualquer que seja a ação política que está se debatendo, né? Essa opinião ela vai gerar uma repercussão na sociedade, um clamor muitas vezes, né? E por isso repercute muito mais do que a opinião de nós, pobres mortais. Né? E eu peço escusas, eu trouxe o assunto e eu esqueci de chamar o motivo principal, agora o Johnny vai colocar na tela para nós. O fato foi o seguinte, né? A Anitta disse que conversou com o Leonardo DiCaprio, o famoso ator de Hollywood, falando sobre a importância dos jovens tirarem o título de eleitor na reta final e também a importância da floresta amazônica para o Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro rebateu, né, dizendo que fica feliz que a Anitta tenha falado com um ator de Hollywood, que esse é o sonho de todo o adolescente. Enfim, né, e ele, por sua vez, fala e defende a pauta aí sobre as pessoas normais do Brasil, né, onde são embasadas as decisões. E isso acaba trazendo, né, nós temos uma época pré-eleitoral e diversos artistas se manifestando. Só que muitas vezes, muitos que sentam nessa bancada e que ocupam funções normais e que acompanham o nosso programa, têm uma realidade bem diversa dos artistas e dos seus comentários. Karina, o que tu acha a respeito dessa situação? Bom, boa noite aos colegas de bancada, boa noite aos telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando. E é isso, a manifestação da opinião, ela é importante, ela é fruto de uma democracia. Graças a isso, né, nós podemos também estar aqui exprimindo a nossa opinião, seja ela compartilhada ou contrária, e isso é muito importante. O que chama a atenção na questão dos artistas, e esse fenômeno tem sido muito, muito presente, especialmente nos youtubers, nessas pessoas mais ligadas à internet, mais populares no sentido né, de terem essa visibilidade, milhões e milhões de seguidores. Então, essa opinião deles, na verdade, não é uma opinião, é um posicionamento político. Eu acho que isso acaba sendo um pouco prejudicial no sentido tanto para um lado quanto para o outro. Talvez um lado esteja olhando e esteja dizendo isso pode nos afetar, isso pode nos prejudicar numa possível eleição, pessoas tão populares fazendo todas essas manifestações. Porém, o outro lado também deve pensar, eu quero ser representado por isso me representa? Porque eu, como mulher, como brasileira, eu fico um pouco na dúvida se a Anitta me representa. Eu acho que ela pode ter a opinião que ela quiser, só que quando eu vejo, ela esteve conversando com o Leonardo DiCaprio, assim ficou uma coisa tão avulsa. Me parece que quando tu passa na peneira, não fica muita coisa em cima, muita coisa desce, né? Então tem um escritor, o Cortella, que tem um livro, o nome do livro é Qual é a Tua Obra? Então eu acho que muito nessa questão dos artistas, eles têm assim uma importância fundamental e eles têm um papel fundamental na sociedade que eles devem fazer com a obra deles. Como foi muito utilizado na ditadura. Na época da ditadura, a obra, né, a arte, ela foi utilizada contra o regime, mas através da arte. Então, eu acho que é ali que é essa divisão que a gente tem que ter, né, e que é importante para a gente perceber que, sim, eles podem ter as suas opiniões, mas tem todo esse outro lado que está ficando um pouco complicado para nós como brasileiros, enfim, ver que só isso
está nos representando, está nos levando para fora, está nos mostrando. Então, um pouco me preocupa. Cassiano, como é que tu enxerga esse fenômeno de que nós temos aí diversos artistas emitindo uma opinião política num momento bastante decisivo que nós teremos em breve, cada um puxando a brasa cada vez para o seu assado, mas fica aquela pergunta, e esse é um questionamento central: o que de fato impacta na realidade social do Brasil a opinião de um artista? Porque muitas vezes os artistas famosos, e essa a qualificação que eu quero dar aqui, que são os que surgem na mídia, os que geram repercussão, eles trazem a sua opinião, mas a realidade que eles vivem é bem diferente do brasileiro que, por exemplo, a partir de amanhã passa a pagar R$ 8,8%, 40 centavos a mais o litro de óleo diesel, e isso vai fazer, né, um girar de toda a cadeia econômica e acaba impactando diretamente lá no supermercado. Às vezes a opinião desse brasileiro normal, ela não é levada em conta e não repercute, enquanto os artistas que vivem em uma realidade totalmente diversa, quem emitiu opinião e quem emite muitas opiniões, é assim, a Anitta, ela vive fora do Brasil, ela tem uma cadeia de shows internacionais, ela tem um leque e uma carreira muito ampla, mas ela não está aqui no chão da massa para sobreviver e ver como esses desafios que o brasileiro encara são tratados. E muitas vezes a opinião deles acaba pesando bastante ou influenciando de forma bastante contundente esse circuito que a gente vive. Sabe que tava me lembrando agora que tu comentou essa fala aí, de um filósofo pré-socrático, quando ele vai estudar o teatro na Grécia Antiga, né? O professor de história tá indo lá, voltando lá na Grécia agora, perdão, né? Boa noite primeiro a todos os meus colegas de bancada, todo mundo que está assistindo, o Thiago, o pessoal da Conecta. Esse filósofo pré-socrático que vai analisar o teatro grego, ele vai dizer que a tragédia é o que une todos os humanos, né? Não há coisa mais fácil de unir os humanos que a tragédia. Então, a tragédia no sentido de todos os turbilhões de sentimentos, né? Que no teatro grego era a tragédia ou era a comédia, né? Então, acho que não é o fato desses artistas não estarem na realidade do cotidiano, do dia a dia nosso, ou da grande massa da população, não significa que eles talvez não entendam. Talvez não tenham aquilo que a gente hoje ouve muito falar de lugar de fala, né? Agora está em moda. Sim. Talvez não há este lugar de fala, mas acho que o entendimento do sofrimento, a empatia é essencial do ser humano. A questão da opinião, agora estava na ponta da língua um filósofo iluminista, né, que dizia que ele posso não concordar com a tua opinião, mas vou defender até a morte o direito de dizê-lo, né, que é a essência básica da democracia. Agora não sei, esqueci o ator aquele da série. Kevin Spacey. Esse. Se realmente uma opinião de um artista não conta nada, eu acho que conta muito. Né? Tá aí um presidente da Ucrânia, que era um comediante até outro dia, né? Liderando a resistência ucraniana. E nós a gente vê bastante esses artistas não só influenciando, como participando ativamente da vida ativa política do país. Mas a política ela é essencialmente humana, já dizia Freire, né? Que o ser humano ele é essencialmente político. Qualquer ato nosso de movimento, a nossa forma de nos movimentarmos e sermos no mundo é um ato político. Mas o que me preocupou muito nisso tudo, porque eu percebi que houve um bombardeamento de vários personagens, muitos deles internacionais, olhando para o Brasil nessa semana. Tinha lá o outro ator também do Hulk, né? Que esqueci o nome dele também agora. Mark Ruffalo. Esse aí. A Anitta, o DiCaprio, tinha esse também, vários autores, agora esqueci, mas enfim, foi uma semana assim movimentada e me chamou a atenção que todos eles focaram num assunto, e um personagem, um público, que eram os adolescentes de 16, 17 anos para tirarem o título de eleitor. Sim. Né? Tanto que o TSE estava comentando que esse ia ser um dos anos que ia ter a menor índice de participação dos adolescentes de 16 e 17 anos
na história desde a redemocratização do Brasil na participação para tirar o título de eleitor, né? Ali no começo de fevereiro, 13% dessa faixa etária tinha tirado o título. E aí teve semana passada todo esse movimento, inclusive provocado pelo TSE também, para que porque era até dia 4 de maio, né, para poder tirar o título de eleitor, enfim. E aí houve todas essas movimentações, e aí tiveram um salto, né, de 830 mil novos eleitores para 2 milhões, que era a meta, né, do TSE. Por que me chamou a atenção isso, tá? Porque eu disse, não, tem alguma coisa, por que está movimentando tanto esses personagens, né? Então, havia um motivo e havia um público-alvo, que era esse adolescente para que ele tirasse o título de eleitor. E aí agora vai vir uma outra problemática. Eu digo, como é que está chegando isso para os nossos adolescentes, para essa pessoa que está recebendo essa opinião? Que visão que ela está tendo desse movimento? Que opinião ela está formando em relação a isso? Né? Porque aí eu fui atrás buscar dados, né? Eu adoro buscar dados, né? Sempre me pauta em dados. Então, uma pesquisa da Unicef feita agora em 2022 sobre esse movimento dos adolescentes adentrando na política, que é o escopo de todos esses artistas, né? Dessa movimentação. Eles entrevistaram 3 mil jovens de forma online e olha só, 64% querem votar. 64% dos adolescentes eles têm a vontade de querer votar, mas desses 64%, a grande maioria gostariam de saber mais sobre o processo democrático da eleição no país. Né? E entre os que não querem votar, né, eles deixam bem claro que eles querem se abster disso pelo fato das grandes polarizações, por não entender qual é o sentido político, por não entender o que é a democracia, ou seja, entre os que querem e os que não querem, há um motivo em uníssono. Esses jovens desconhecem na prática qual é o sentido da eleição, o porquê que ele vai tirar esse título de eleitor, o porquê que ele vai votar, e muitos, isso que me assustou bastante, muitos deles declararam que eles estão tirando o título sendo, vamos dizer assim, até eu anotei o termo, estão sendo pressionados pela família, pressionados por colegas, pressionados pela mídia, se sentem pressionados pela mídia, por esses personagens, né? Então eles acabam tirando esse título para sentindo-se pressionados muitas vezes, como se estivesse eu tenho que tirar, estão me dizendo que eu tenho que tirar, né? Tem uns que colocam que falam, minha mãe, fulano disse que se eu não tirar e não votar em X, né? Vai ver comigo. Para fazer parte, né? Minha mãe e meu pai disseram que se eu tirar o título e votar em A, eu vou ter isso. Então eu fiquei pensando, tudo bem, é legal esse movimento de trazer o jovem, né, de trazer essas personalidades que têm grandes visualizações. Nessa semana de tuitaço, por exemplo, foram 8 mil tweets, assim, não falando no geral, mas os que tiveram mais impacto, que movimentaram 88 milhões de visualizações no Twitter, numa das redes sociais, fora os outros lugares. Mas como é que tá chegando pro jovem só simplesmente o fato de dizer, tu tem que votar. Sim. Mas não tá dizendo para ele por que tu tem que votar. Então, o que tipo de... Mensagem. Por onde a gente tá começando essa discussão com esse público? De que forma a gente tá começando essa discussão com esses adolescentes? De que forma essas personalidades estão motivando eles a votar? E aqui eu acho que entra muito trabalho também, que eu vejo sempre pela visão do professor, a visão da educação, né? Será que a gente não está começando a casa pelo telhado? Será que a gente está dizendo para ele o que ele tem que fazer e muitas vezes mostrando para ele que a arma que ele tem na mão, que é o voto, é um objeto de barganha? Que se eu ganhar, se eu fizer isso, eu terei aquilo? É isso que nós queremos para daqui a pouco o cara vai aprendendo que aquilo que ele tem na mão vai ser um objeto de troca. Vamos voltar lá para o voto de cabeça lá, né? Que você era induzido. Parece que a tradição brasileira dá jeito sempre retornar. Ou será que o caminho não seria outro? Não seria a gente mostrar para esse jovem, principalmente nas escolas, mas não é só a escola, não é só o professor, acho que a comunidade, a sociedade toda tinha que ter esse serviço, esse trabalho também. Principalmente os órgãos públicos, como o TSE.
Se tu for no site deles hoje, tu não vai encontrar nenhum material assim mais didático, mais instrucional, mostrando o porquê. Lá vai ter orientações para você fazer o título, né? Então, isso que está me preocupando muito quando você fala desses artistas, é tipo assim, que mensagem eles estão dando, né? Que construção eles estão trazendo para esses adolescentes, para esses jovens, uma construção de que é importante a democracia é um ato saudável para o país, ou vamos tirar o título Vamos na para onda. voltar em A, tirar B, ou para, vamos dizer assim, tem artistas que estão até colocando que se o seu jovem não tirar o título de eleitor, não vai para o show, tem uma coisa assim, eu vi uns papos também. Então, olha o tipo de imagem que nós estamos construindo Sim. na cabeça da jovem sociedade brasileira. E aí depois a gente vai reclamar que nós estamos vivendo um país de corrupção, que todo mundo é corrupto, né? Que a classe política não presta, e assim vai. Mas a gente está sempre construindo as coisas aqui no chão Sim. com essa visão. Né? Então, se a Anitta é a favor ou contra votar, se ela fez essa campanha, todo esse movimento, legal, bacana, mas acho que isso deveria ser uma complementação, né? Para o jovem perceber, olha que interessante, ela também está vendo isso. Uma legal. campanha, talvez que tivesse vindo uma campanha, eu senti assim, raso. É isso que eu coloco, né? Que eu falei antes, que ficou uma questão rasa, uma questão que virou discussãozinha de Twitter, que aí um bate de um lado e o outro responde, assim como se fossem crianças, né, discutindo uma coisa tão importante, que é a questão do voto, e eu tô, assim, bem curiosa para ver no que isso vai dar, porque eu acho que eles estão apostando numa coisa que eu não sei o que vai acontecer, porque, vamos ver, né, assim, é muita gente fazendo título nessa mesma, indo no vai, né, com os outros, com os amigos, e vamos ver o que vai dar no fim das contas, porque tá... Sabe que na história do país tem vários momentos em que a juventude ela foi um fator de oxigenação da sociedade brasileira. Determinante. Né? Ela oxigenou, ela trouxe novas ideias, ela trouxe novos embates, ela se contrapôs muitas vezes. Eu não estou falando aqui de algumas entidades, associações que quando a gente fala de juventude, a gente já lembra de associações estudantis, da época de ditadura, mas teve vários outros momentos em que a juventude ela trouxe esse ar novo. Né? E que tipo de oxigenação a juventude agora está trazendo para a cena política? Só que nós é que estamos jogando muito gás carbônico para dentro dessa oxigenação e deixando ela, vamos dizer assim, essa plantinha abafar e morrer. E a situação é a seguinte: houve toda essa convocação, e especialmente me chamou a atenção que isso sai de fora do Brasil. Nós temos artistas internacionais falando sobre a política local e dando opinião para a juventude fazer título e votar, também. E isso acaba ganhando uma janela que antes a gente não tinha e vai colocando mais um tempero nesse caldeirão eleitoral que em outubro, quando chegar, a gente exatamente, como a Karina disse, não sabe. Não sei, né? Sendo que nos Estados Unidos não é nem obrigatório, né? Me permite só apontar uma questão, assim, vocês falaram que talvez essas campanhas sejam rasas ou elas não têm muita profundidade, né? E efetivamente, hoje, se nós formos fazer uma pesquisa no eleitorado, eu não diria no eleitorado jovem, no eleitorado geral, né, nós vamos ver uma superficialidade muito grande, né? As pessoas acabam se definindo, né, no momento da eleição muito mais por questões emotivas do que por questões racionais. E às vezes até nem sabe como é que funciona o estrado tripartite. Já me aconteceu comigo. Acha que um vereador pode fazer uma obra, né, o vereador. E assim por diante. Já aconteceu comigo, num candidato a vereador, tu perguntar para ele o que faz o vereador e tu perceber na resposta que ele não tinha consciência do que fazia a função do vereador. Então, realmente, tu tá caminhando por um caminho muito emotivo de tu decidir as coisas baseado na emoção ou na necessidade e deixando de lado o conhecimento da sociedade como um todo. Isso, mas só para finalizar, então tem esta situação de que nós vamos encontrar essa superficialidade não só no voto juvenil, no voto do jovem que está chegando hoje, né? Então é um problema da nossa jovem democracia, né? Que precisa ser melhor trabalhado.
né? Mas a gente não pode alijar, né? Assim como não são alijados aqueles que não mergulham na política e acabam no dia indo lá escolher quem eles acham que deve ser o candidato preferencial, né? Mas só para voltar à questão dos artistas esses, né? Você me pegou uma peça, você colocou depois e eu não me lembrei desse episódio. Tá, então, peço desculpas não, professor, tranquilo. ainda dá tempo de remendar. Tranquilo, né? São pessoas, né? São pessoas acostumadas a efetivamente causar na sociedade, né? Então, me chamou a atenção no momento em que você leu ali o Twitter, aquele que eu não havia percebido, né? O tema, né? Não é um tema raso, né? É óbvio que é um tema que bate, né? Então são pessoas que sabem lidar com a mídia, né? E que trazem um tema e por isso talvez o resultado, né? A questão da Amazônia, né? Não é algo abstrato, é algo muito forte, né? No dia a dia e tal, né? E especialmente do jovem, né? Que tem a vida toda pela frente e sabe que cuidar do meio ambiente é essencial, né? Então me parece que o tema escolhido foi um tema propício para aquela faixa etária. E por isso o resultado, então, não é que não tenha sido... claro, a Anitta pode ser o estereótipo que quiser lá da indústria cultural, ela representa aquele estereótipo, né? Mas o tema ele não pode ser... tratado como está sendo tratado. Desmerecido, né? O tema do meio ambiente é um tema muito propício ao jovem. E ele acaba criando um cabo de guerra agora, porque daí, por exemplo, a pauta ambiental, ela ganha um status de o bem contra o mal. Só que eu dessa não entendi forma. assim, tipo, façam o título e viva a Amazônia. Sabe? Me parece que ficou uma coisa... É isso que eu tô batendo, assim, no sentido... É que nós temos... Como é que isso chega, né? Nós temos notícias e notícias que vêm sendo repercutidas nacionalmente e principalmente internacionalmente, porque a Amazônia interessa o mundo e não só a nós. Especialmente o mundo olha muito, né, para isso. Então qualquer notícia sobre a Amazônia, ela percorre o mundo muito facilmente. E aí quando você vê lá a devastação, quando você vê as queimadas, quando você vê a destruição, né, é óbvio que isso percorre o mundo e isso, né, é um assunto que precisa ser efetivamente debatido e colocado na pauta do que nós queremos para o nosso país nos próximos 4 anos. Então, é um tema presente. Eu não diria... Sim. Pode a Anitta ter o estereótipo da indústria cultural que tiver, mas o tema não é um tema menor. Exatamente. O tema é isso, mas é ali que eu concordo contigo e é isso que eu digo. O tema é grande, mas a forma de conduzir não tá condizendo. Para mim, não bate. Para mim, o tema é imensamente maior com a forma como está sendo conduzido, porque daí agora virou um Twitter, que é né, eles põem lá uma frase, aí o outro rebate, aí fica uma coisa que não tem aprofundamento para que, de fato, qual é a tua obra. Que não adianta tu fazer mil coisas e não se ter efetivamente um resultado, uma obra. Então, eu acho que de fato, o tema é muito, muito, muito maior do que essa discussão esse bate-boca de bater lá, né, e de toma um lá fala, da cá. toma lá da cá, um fala e outro responde. Mas talvez isso seja proposital também, né? A superficialidade pode fazer parte da necessidade É proposital, mas esta pessoa especificamente, ela porque no faz momento isso que muito. tu boicota, eu tô na juventude aqui, nos adolescentes, mas enfim, dá para estender, né, Marca, para toda... Sim, mas com certeza. No momento que tu boicota essa adolescência a entender o sentido da cidadania, né? Tu também tá boicotando as bases, assim, das agremiações partidárias. Né? Tu tá tirando, vamos dizer, a possibilidade de renovação política dentro dos seus próprios partidos políticos. E qual é a intenção? Eu faço isso e eu levo eles para onde eu quero. Essa é no frigir, né? Dos ovos. Muito bem, prezado telespectador, a luz acendeu e o tema que era para ser um pouco mais espaçado acaba ganhando, e o diferencial do nosso programa é exatamente esse, a gente poder espichar o assunto e trazer para você uma análise sobre esse momento que a gente vive e essas opiniões. E Cassiano,
Abre aspas, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Essa frase é de Evelyn Beatriz Hall, eu procurei aqui, Essa aí. enquanto a gente estava... Eles não atribuem essa frase a um filósofo. Olha, agora eu achei aqui, era da Evelyn Dessa Beatriz pessoa. Hall. Pode ser que Mas há dúvidas que ele nos seja- charcos de opinião da internet, pode ser que seja um outro famoso que tenha escrito. Mas a frase tá aí. A E Mas frase é ela interessante. a melhor, é muito boa. A melhor que existe. Nós vamos para um breve intervalinho comercial. Antes disso, um abraço pro Darli Golembieski, que nos acompanha, o Jair Mioto, o Celso Antônio Busato, o Thiago Casagrande pelo Facebook. E no próximo bloco a gente sai da seara de opiniões sobre a Amazônia e os títulos de eleitor e os artistas. E vamos para o chão gaúcho, porque tem deputado propondo a proibição dos rodeios por achar que não tem ligação histórica com a situação do gaúcho. O que você acha sobre isso? No próximo bloco, os rodeios em pauta aqui no Rio Grande do Sul, ponto a ponto, segunda-feira. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Muito bem, nós retornamos desse segundo bloco com o apoio de Unimed Vale das Antas, Odonto Froiner Service, Contabilidade e Arte Móveis, para falar sobre um assunto que surgiu na Assembleia Legislativa na semana passada e deu o que falar. Um deputado gaúcho propõe o fim dos rodeios no Rio Grande do Sul. Rodrigo Maroni, do PSDB, protocolou na quarta-feira passada, dia 4, um projeto de lei na Assembleia Legislativa que propõe o fim dos rodeios no estado do Rio Grande do Sul. O deputado entende que o evento não corresponde à cultura gaúcha, sendo um costume importado dos Estados Unidos, além da crueldade praticada com os animais, principalmente na prova do tiro de laço. Na opinião da bancada, o rodeio não traduz a cultura gaúcha ao ponto de ser proibida. E eu começo com Karina Casagrande. O que você acha dessa situação? Será que o tiro de laço não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul? Bom, mais uma vez, né, a gente estava falando antes de quem quer causar, né, quem quer aparecer. Às vezes tem umas pautas que elas aparecem, parece que para tirar alguma outra coisa da frente, vamos discutir isso. Tipo o regime de recuperação fiscal do Estado, que está numa discussão bem acirrada na mesma Assembleia. Tipo, vamos falar de outra coisa e tirar da frente o que coisas maiores, coisas que
que importam mais, porque independente de qualquer posição, até dei uma olhadinha nessa questão do deputado, e parece que ele usa essa questão da cultura como um argumento, mas o principal dele é a questão dos maus tratos aos animais. Eu não tenho lugar de fala, porque não sou frequentadora de rodeios, enfim, mas pelo que se ouve, pelo que se sabe, não é assim uma questão até por ele mesmo, a questão de mortes de animais, de maus tratos de animais nesses eventos. Porque até o que ele mesmo diz, ele reporta, ele traz situações que aconteceram em Barretos, em situações que aconteceram em outros lugares. Eu não sei, aí eu acho que os colegas depois, acho que o Marca é bem envolvido com questão de CTG, e enfim, vai saber dizer melhor como é que essas provas, mas eu conheço, por exemplo, o tiro de laço longo, que laça o chifre, né, do animal, então não tem, ali não se percebe muita crueldade. E até falaram que tem algumas alterações que o animal não pode entrar mais de 2 vezes na cancha. Então, eu acho que existem adequações que podem ser feitas com o tempo para se evitar essa questão de sofrimento dos animais. Os cavalos também, eu sei que conheço pessoas que têm e que participam desses eventos que, meu Deus, o cavalo é a paixão da pessoa, ele é muito bem tratado. Então, eu acho que é uma questão bem complexa, porque é um esporte, é uma atividade, independente de qualquer coisa, a cultura ela não nasce. Uma questão cultural não é assim, aqui isso é a cultura e ela é isso. A cultura, ela vai sendo agregada a um povo, especialmente um povo tão miscigenado como nós. Então, não existe uma cultura que vem de lá atrás e ela é aquilo. Ela foi sendo construída, e isso existem debates, existem discussões quanto a isso, quanto à figura do gaúcho, quanto à questão do rodeio também, que traz essas especificidades de outros lugares, né, como o rodeio de outros estados que tem alguma coisa interferindo nesse evento, mas é uma construção. Hoje faz parte. Então, eu acho que todas as cidades aqui do nosso Rio Grande do Sul têm esse evento no calendário. E eu acho que existem formas, existem meios. Se existe algum problema com relação a isso, que é uma preocupação dele, que isso seja revisto, que isso seja controlado, mas pelo que eu sei, isso já é muito bem fiscalizado, existe essa preocupação para que possa ser feito e que as pessoas que gostem, que as pessoas que têm esse esporte e esse hábito possam continuar. Eu acho que isso tu proibir não tem sentido nenhum. E eu acho que tu pegou um ponto importante, aqueles factoides que surgem para muitas vezes turvar, dizer que isso não tem... Eles fizeram com o hino há um tempo atrás. Né? Não tem nenhum apego com a cultura gaúcha, então eu vou desperdiçar 300 anos de história dos tropeiros que saíam do Pampa Gaúcho, da região Platina, e subiam até São Paulo e Minas tropeando gado. E, então, outra coisa assim que me chamou a atenção e que me ocorreu quando que eu fui vendo essas coisas, me parece que teve um acidente no Rio de Janeiro, num desfile, e uma menina morreu, esmagada por um carro alegórico. Sim. E assim, né, então, e o carnaval continuou. Então, era uma pessoa. Então, às vezes, eu acho que tem umas preocupações, umas questões que são colocadas... se puxa para o plano que se quer, para se dar o enfoque no que se quer. Então, acho que esse caso só pode ser, porque não consigo mexer com uma coisa tão grande, tão... que mexe com tanta gente, tão presente em qualquer cidadezinha, da maior a menor, existe esse evento e mexe com tudo, né? Eu acho que isso é bonito, isso foi construído. É uma cultura, é uma prática que foi construída,
mas ela tá aí, ela faz parte, e se existe alguma coisa que precisa ser mudada, vamos melhorar, vamos mexer naquilo, mas não se desfazer de de toda essa construção. Perfeito. Cassiano Milhavaca, tem história nessa paginação dos rodeios? A gente pode dizer que tem um apego à cultura gaúcha? Sabe o que me chamou a atenção é que dias depois desse deputado apresentar esse projeto de lei, né, um outro deputado estadual também apresentou um projeto de lei para tornar o rodeio crioulo patrimônio histórico, cultural e material do Rio Grande do Sul. E pasme, os dois são do mesmo partido, tá? Não é para amador mesmo, né? Não é para amador. É. Mas tirando enfim, né, a questão que é interessante de lado, o que me chamou muita atenção, e que eu acho que é o teor bem pesado da matéria, é dizer que algo não pertence a uma determinada cultura, né? E aí nós temos um antropólogo argentino bem famoso, que é o Nestor Canclini, que ele vai falar dos hibridismos culturais. Ele vai dizer que aquilo que tu estava começando a desenvolver ali, que as culturas elas se movimentam, elas se mesclam, né? E isso é fruto dessa interação, seja ela econômica, entre as fronteiras, né? Nós temos fronteiras aqui no Rio Grande do Sul que elas são bem borradas. A gente não consegue definir muito bem o que é Brasil e o que é Argentina, o que é Uruguai, o que é Paraguai, né? Então, essas movimentações, sejam elas forçadas, como a gente teve ao longo da história, como a escravidão, sejam elas econômicas, sejam elas de qualquer outra forma, por causa de questões geográficas, elas vão fazendo com que as culturas elas vão convivendo uma com as outras, e aos poucos essas culturas elas vão se misturando e criando outras formas de ser e habitar o espaço, né? Milton Santos, que é um famoso geógrafo brasileiro, ele vai dizer que o espaço ele é local e global ao mesmo tempo, né? E ele vai dizer também outra coisa bem interessante, que não é o espaço que se globaliza, são as pessoas que se globalizam, né? São as pessoas que giram pelo mundo. Então, tu começar a dizer que algo não pertence a uma cultura, aí nós vamos desenliar um fio aqui, que daí vai desencadear com muita coisa interessante. Por exemplo, o chimarrão. Então, também vou propor agora, como um projeto de lei, que o chimarrão não seja mais da cultura gaúcha, porque era da cultura indígena guarani, né? Os guaranis, há 1000 anos antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses, já utilizavam o mate, né? Já ceivavam ele na cuia. Foi incorporado depois, né, para a cultura gaúcha. Que tem de errado nisso? Um hibridismo cultural. E hoje nós estamos tendo uma interação cultural que vão formando outras formas de cultura. A mesma coisa, então, a gente tirar agora a polenta do imaginário dos italianos aqui na Serra, né? Porque nós vamos entender que o milho é americano, né? Os espanhóis lá em 1500 é que encontram aqui a cultura do milho e levam para a Europa. E aí lá não sei por que cargas d'água, mas deve ter algum motivo histórico e geográfico, na Itália se desenvolve a polenta e vem para cá como algo genuinamente italiano. Então, essas trocas, essas misturas fazem com que a gente dizer que algo não pertence à cultura X é a gente entrar num terreno bem pantanoso, assim, bem perigoso, né? Mas, enfim, e aí teria vários outros fatores interessantes, né? Desapropriar a polenta dos gringos, isso sim geraria uma polêmica. Mas o raciocínio ele não está muito longe desse que esse deputado acabou de fazer. Sim, exatamente. Né? Não, é algo importado dos Estados Unidos. O milho também. Ele usou como uma justificativa, assim, bem infeliz, né? Sim. Professor Everson Marca, teve os seus anos de tradicionalista também, à frente do... CTG Tronco do Araçá. Muito bem, olha ali. Como é que enxerga esse fato? E como é que isso chega, especialmente o pessoal da artística e o pessoal da campeira, né? Você chegar com uma notícia dessa pro pessoal da campeira é uma ofensa. De fato, eu vou, assim, pegar um pouquinho de tudo que vocês falaram até agora, né, para fazer uma breve síntese e
talvez complementar com algumas informações Um também. lugar de fala, né? Não, nem é isso, porque em algum momento lá no passado eu, né, fiz Mas do tradicionalismo, da vivência em CTG, eu me constituí, pelo que eu sei, enquanto pessoa, para o bem ou para o mal, dentro do CTG. Né? Então, o tradicionalismo para mim foi muito benéfico, eu entendo, né? Muito do que eu sou hoje devo a essa vivência que eu tive dentro dos CTGs. Né? Mas, enfim, hoje não estou mais na militância ali, né, dentro do CTG, trabalhando, atuando, né, atuo mais na organização de eventos e também de eventos ligados à questão do folclore gaúcho. Só quero pegar, né, por exemplo, Nova Prata, até porque muitas pessoas se oriçam, né, ouvir, não, o rodeio é importado. E aí falam contra o carnaval, e aí quando eu estava secretário, tinha alguns que questionavam o porquê da festa junina e essas coisas todas, né? E aí você diz que efetivamente nós vivemos um hibridismo cultural. Em Nova Prata, as festas juninas, elas são anteriores, elas são pretéritas ao movimento tradicionalista gaúcho. As festas juninas existiram antes do que os eventos gaúchos, do que a musicalidade gaúcha, inclusive, aqui na nossa região. E que, aliás, te cortando, hoje é uma festa religiosa, mas teve origem numa festa pagã. Uma festa pagã. É. O próprio carnaval, se a gente for buscar as fotos lá do museu, as fotos que nós temos de registro histórico da nossa cidade, o carnaval é muito anterior, então ele é muito mais enraizado, deveria ter sido, né, deveria estar muito mais enraizado na comunidade do que o tradicionalismo que veio depois. Mas, como se disse, as coisas se movimentam, né? Nós vamos recebendo novas cargas culturais e vamos nos adaptando, né, a novos momentos. Então, não dá para depreciar nenhuma atividade. O rodeio não vai acabar porque um deputado quer. Né? O rodeio poderá um dia acabar como na nossa região acabaram as carreiradas, né, que podem ser sim aí o princípio do que é o rodeio. As carreiradas acabaram aqui na nossa região, não se ouve mais falar, né, e foram muito presentes e frequentes no dia a dia da população, né, mas acabaram. Talvez um dia os rodeios acabem, mas não por decreto, Por iniciativa. por imposição, né, porque essas coisas elas brotam na comunidade, elas não se impõem na comunidade. É isso que as pessoas têm que entender. E eu vejo essa ação, né, deste deputado, assim como a contra-ação, né, do outro, que então quer agora tornar como patrimônio imaterial, né, factóides políticos em véspera de eleição. Eu não fiz nada durante 4 anos, eu tenho que me mostrar agora fazendo alguma coisa. Então, ele propõe um projeto que bate lá com alguns adeptos da causa animal. Né? Perfeito, então, perfeito. Eu não tenho mais onde pegar voto, quem sabe eu propondo isso, né, eu vou conseguir uns votos lá dos adeptos da causa animal. E o outro faz o inverso, quase não fiz nada esses 4 anos, aí eu vou propor agora, né, em contraposição, e vou tentar pegar uns votos do pessoal do tradicionalismo gaúcho. Nós voltamos ao papo anterior, né? Sim. É uma superficialidade tremenda né, que nós vivemos, especialmente por conta desse tipo de político, né, que acabamos elegendo de quando em quando lá, sem eira nem beira, né, que fazem esses movimentos agora para tentar se salvar. Eu não vejo, se não é essa, né, nenhuma outra justificativa para um projeto de lei desta monta, né, circulando no nosso parlamento, onde, como você bem disse, tanta coisa nosso Estado precisa, tanta carência nosso Estado tem, tanto depende dos nossos parlamentares, inclusive, e aí o cara me propõe. E eu garanto que no gabinete dele tem chimarrão toda manhã. Ah, sim, com certeza. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo comercial, mandando um abraço para a dona Cleri Busato Crestani, a dona Ana Leschman, a dona Tere Cúnico e a Isabel Balzan, que também está nos acompanhando. No próximo bloco, talvez o número não caiba na nossa legenda. R$1 trilhão. Essa é a quantidade estimada que o brasileiro pagou em impostos, taxas e contribuições até a semana passada. E a gente vai tentar ver se existe uma esperança para o pagador de impostos e para o pagador de promessas no Brasil. É 3 minutos e a gente já volta.
Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Muito bem, nós retornamos ao vivo e no terceiro e último bloco dessa segunda-feira, a cifra assusta. Os brasileiros já pagaram mais de R$1 trilhão em impostos desde o começo do ano. Isso é dividido em taxas e contribuições, entre outros penduricalhos repassados aos municípios, aos estados e à União. E mesmo com o sistema tributário mais complicado do mundo, mais complexo, com uma das cargas tributárias mais altas do planeta, o cidadão brasileiro ainda rastejando na lama quando o assunto é o retorno dos impostos. A pergunta para a bancada é: se pagamos tantos impostos, taxas e contribuições, por que o Estado não consegue se estruturar para dar uma resposta adequada ao contribuinte? E quais as maiores injustiças tributárias que a gente acaba presenciando? E mais, existe uma esperança para o brasileiro pagador de impostos que consiga ter um retorno desse valor depositado aos cofres públicos e R$1 trilhão? Me pergunto, mas se a gente pagou tanto, como é que ainda falta tanto dinheiro assim para cobrir todas as despesas da fazenda pública? Cassiano Milhavaca. Eu acho que um dos principais problemas aí é a distribuição desse imposto, né, quando ele chega nos cofres públicos. Acho que o Marca também, né, conviveu com a com a questão pública, sabe que de todos esses impostos, 68% deles vão para Brasília. Né? E todos esses impostos que vão para Brasília, a maioria deles ficam lá. 70% ficam lá e o resto, os outros 30%, vai para distribuir entre estados e municípios. E muitas vezes o serviço público ele é mais sentido pela população que mora na cidade. A gente brinca bastante, chama que Brasília é uma grande caixa d'água, né? Tá lá no E estoque. tá tudo lá no estoque e a gente não sabe para onde que vai. Daqui a pouco, aos pouquinhos, vai abrindo a torneira da caixa d'água para largar um pouquinho de recurso. Mas essa dificuldade em redistribuir melhor esse dinheiro, esses valores que são arrecadados pelo Estado, acaba fazendo com que a máquina
ela gaste mais aonde que não precisaria e lá na ponta onde que ele teria que oferecer um serviço de qualidade para a população acaba pecando, né? A gente sabe que tem bastante extravagâncias a nível federal, por exemplo. Eu fiquei sabendo faz muito que cada senador tem uma gráfica no seu andar de atuação lá, né? Eu tô falando uma gráfica, não tô falando uma impressora. Um parque Sim. gráfico destinado a ele utilizar para fazer. Tudo bem, né? Espero que utilize de bom grado, mas isso tudo são recursos que vêm do contribuinte, né? Que vem do cidadão. Em contrapartida, tu tá pecando com saúde, com educação, né? Então, talvez acho que o principal problema seja essa redistribuição. E outra coisa que eu vejo bastante também, o problema nem é tanto, tudo bem, a cifra é grande, mas o problema de nós, enquanto população, ver também que esse recurso, ele não é algo gratuito, é algo que deveria voltar para a gente. Acho que falta muito essa consciência da população brasileira. Quando ela vai acessar um serviço público, ela entende que o serviço público é gratuito. Ela não entende que aquele serviço público é algo que é dela, que ela está pagando, muitas vezes. Isso também faz com que a gente crie uma cultura de que esse dinheiro vai e não volta mais, e que pagar imposto é algo negativo. Na verdade, não é. Né? No momento que a gente decidiu viver em sociedade, que necessita de um Estado como regulador das ações sociais, a gente precisa do Estado para gerir a sociedade, né? Bem ou mal, ele está aí e tá dando conta, né? E nós usamos muitos serviços deles hoje em dia. Então, eu acredito que essa redistribuição devia ser mais pensada, assim. Talvez fosse um começo, né? Porque eu acho que a cifra não vai diminuir, né? Ela tende a cada vez aumentar. Eu até hoje tive uma notícia que vinculei ela no jornal e acabei até dando uma risada assim interna, né? Paulo Guedes propondo supertaxação aos super ricos, né? O imposto sobre as grandes fortunas, ele está previsto na Constituição desde 88, mas ele nunca foi colocado em prática porque ele gerou um efeito dominó em países, né, que implantaram, por exemplo, o Japão tentou fazer, o próprio Reino Unido tentou implementar. Isso acaba ocasionando uma fuga de capitais. Mas como é época de eleição e nós temos que fabricar factoides, talvez esse factoide também bem fabricado acaba tendo aderência. Acho muito difícil uma taxação de impostos sobre grandes fortunas a pouco mais de 5 meses do pleito eleitoral. Também não vejo mais espaço para a reforma tributária, que era uma pauta defendida desde 2019, passar nesse momento. Por quê? Porque nós temos questões muito entruncadas, como, por exemplo, uma gráfica particular para cada senador no seu devido andar do gabinete em Brasília. E sim, a concentração de renda que os impostos acabam fazendo junto ao governo central. Esse é um dos principais motivos que eu vejo de injustiça tributária, e uma correção teria que ser rápida nesse sentido, porque as pessoas vivem, por exemplo, no município. E do que adianta a União reter consigo 67%, 68% da carga tributária, quando as necessidades que eu tenho é de ir ao posto de saúde, ou de ir à escola, ou de precisar das forças de segurança aqui na esfera municipal. Doutor Everson Marca, já vivenciaste isso de perto, essa distribuição, né? Como é que é o FPN, o fundo do que os prefeitos precisam esperar aí com muita ansiedade que venha de retorno, acho que é esse o nome, FPM. Né? FPM, né? Fundo de Participação dos Municípios. Isso aí é esperado como o leilão da torta no final da festa. Mas o FPM ele chega todo mês, né? É aquele valor que cabe ao município, que é certo. Isso não passa pela caixa d'água, né, lá de Brasília, né? É um valor que automaticamente ele é destinado, ele é repartido, né, para os estados e para os municípios. E pelo que a gente percebe, né, isso que a gente tem que se dar conta agora, né, como nós estamos a cada ano, essa cifra do trilhão, a gente chega alguns dias antes, né? Exatamente. O ano passado foi em 16... Chegamos 12 dias antes, se não me falha a memória. Acho que foi 16, 17 de maio, agora nós chegamos no dia 5 de maio. Quer dizer o quê? Nós estamos arrecadando mais impostos. Estamos arrecadando mais impostos porque aumentaram-se os impostos, porque a economia está
em movimento, né? Essas são as questões que talvez seriam importantes de serem tratadas. O que é que está sendo taxado, né, para nós chegarmos nessas cifras alguns dias antes do que foi ano passado? Significa que nós vamos chegar no final do ano com uma arrecadação maior do que se teve o ano passado, né? E o ano passado já se teve uma boa arrecadação em relação ao ano de 2020, que foi o ano mais crítico em função da questão da pandemia. Tanto que os municípios, né, e o nosso é exemplo disso, chegou ao final do ano com crédito em caixa, né, com cifras muito interessantes, inclusive, né, no orçamento para ser gasto no ano seguinte. Então se imagina que agora no final do ano, né, se vai ter mais recurso ainda em caixa nos municípios. Muitos dos municípios estão nesta situação, quando talvez lá atrás, em 2020, muitos estavam de chapéu na mão no final do ano para tentar fechar as contas. Essa era a imagem que eu queria trazer, o prefeito com o chapéu Isso, buscando... não, mas foi real, né? Muitos prefeitos não conseguiam fechar a conta. Aí criaram uma emenda constitucional, alguma coisa lá, que o que não aplicou a educação e saúde em 2020 vai poder gastar nos anos seguintes. Alguma coisa assim ocorreu lá atrás para que os prefeitos não caíssem lá na ilegalidade da lei de responsabilidade fiscal. Então, essa é uma questão. A outra questão em relação aos impostos, né, o Cassiano traz aqui da questão da concentração em relação a Brasília, tem uma outra concentração, e essa é que é a questão que não nos permite, e qualquer candidato, qualquer pessoa que se eleja com uma pauta de diminuição de impostos não é real, não vai nem conseguir. O Paulo Guedes, né, que era o papa da economia liberal, não conseguiu e não vai conseguir. Por quê? Porque nós temos hoje uma dívida, né, uma dívida que consome mensalmente em torno de 60% daquilo que nós arrecadamos. Então, dos 68 que você diz que vai para Brasília, desses 68, 60% é para pagar rolagem de dívida, né? E aí você tem mais lá 30%, imagino, com previdência social, pagar aposentadoria, né? E aí quanto sobra para investimento efetivo, né? Essa que é a questão, né? Nós, com todo o imposto que se arrecada, por que é que nós não temos um serviço público de qualidade? Porque a maior parte desse imposto que se arrecada hoje é para pagamento de dívida, né, efetivada ao longo da nossa história, aí não tem como culpar A nem B, é a mesma coisa do nosso Estado, nós também temos uma situação caótica em relação à Previdência, né, do Estado. E outra grande fatia do bolo é para pagar Previdência. E nossos aposentados merecem receber a Previdência porque trabalharam, contribuíram, enfim, está lá, né, é o seu direito. Não tem como você retroagir, assim como não tem como negar a dívida, né? O governo tem que pagar, né? Se não pagar, dá calote na dívida, perde todo o crédito internacional e aí a economia vai à bancarrota. Então tu tem que sustentar o pagamento da dívida, tu tem que sustentar o pagamento da Previdência e aí quanto sobra para investimento, né? E aí sim, nós temos lá alguns problemas da gráfica do Senado, mas esse, diante do problema maior, não faz cócega. Elimine-se as gráficas do Senado e você não vai resolver o problema do país, né? Diminuam-se os CC, sei lá como é que chama lá, os assessores parlamentares, e você não vai resolver o problema do país. O problema é jogar nas costas destas pequenas coisas que ali está a solução do país. E não está ali, né? Nós temos que apostar, né, num novo ciclo de crescimento econômico que faça com que a gente possa diminuir o estoque da dívida em relação ao nosso PIB, né, que vem aumentando gradativamente. Talvez aí sobe um fôlego para nós começarmos a ter serviços públicos mais decentes, né? Mas enquanto isso não acontecer, enquanto o país não crescer, nós vamos continuar simplesmente arrecadando para pagar dívida, para pagar a Previdência e para fazer o beabá, né, no dia a dia do serviço que a população necessita. Infelizmente. A tua fala, professor, me lembrou um fato. Na metade da década passada, 2014, 2015, tinham movimentos universitários que defendiam a auditoria cidadã da dívida pública brasileira. E um movimento isolado, algumas classes ou alguns especialistas, mas isso não ganha uma grande vazão, não ganha aderência pública para se enxergar, ok, nós pagamos
aí 60% da arrecadação em juros da dívida e outras situações, mas o que que ocasiona isso? O que que eu, cidadão comum, contribuindo com os meus impostos, tenho a ver com essa situação e essa emissão de papéis e essa entroncada realidade financeira que vai tragando e vai nos tornando menos competitivos, ao mesmo tempo que faz desembolsar grandes quantias quando tem que se emitir uma DARF, uma DAS, ou enfim, os milhares de documentos respectivos à tributação que acabam consumindo uma fatia importante do orçamento. Discutir a dívida pública brasileira também é uma necessidade para a gente chegar aí em melhorias efetivas na condução da saúde tributária da população brasileira. Karina Casanova Anzolin, como é que tu enxerga? Exatamente. Como é que tu enxerga essa situação? Eu vou um pouquinho pro outro lado na questão de que faz parte da pergunta o que é mais injusto na questão da tributação, né? O mais injusto é que quem pode menos paga mais. Porque o pior imposto, a pior tributação é a tributação nas questões essenciais, nos bens de consumo. Tanto alimentos... Vamos colocar o diesel também nessa conta, porque o diesel movimenta as estradas, movimenta e acaba encarecendo. Inclusive, um dos fatores que fez com que a gente chegasse antes nesses números foi o aumento dos preços. Porque não houve alteração nas alíquotas, o que houve foi alteração nos valores. E a gente viu que no mercado as coisas dobraram de preço, então, consequentemente, isso fez com que a arrecadação aumentasse muito. Por exemplo, o IPVA, ele vai atingir quem tem carro, o IPTU, quem tem imóvel. Então, eles são bens que já são destinados para um público. Um determinado público, não é todo mundo que tem esse custo. Agora, se tu for no mercado, se tu ganha 10 mil, se tu ganha R$1.000, o imposto que tu vai pagar sobre os produtos é o mesmo. Então, eu acho que ali tá a parte mais pesada da tributação, a maior injustiça é essa, né? E aí depois a gente vem com outras questões de que muitas pessoas sonegam, então o assalariado, aquele que recebe o seu saláriozinho lá na folha, não tem o que fazer, não tem, ele tá tributado e a gente sabe de muitas pessoas que acabam tendo uma ótima condição de vida e conseguem dar o seu jeito e não contribuir com todos os impostos devidos. E aí, daí já são outras questões. A solução é bem complicada mesmo, porque a gente vem vendo isso se estendendo por toda a vida, né? Sempre, desde que a gente... Antes de nós, durante e depois. E depois. E aí parece que a coisa só vai aumentando, só vai piorando. E é isso aí. O que o Marca falou faz todo sentido, porque é como se fosse uma casa, e o Estado, né, ele não tem uma poupança, ele não guarda dinheiro, então é aquele dinheiro que está aí, que está circulando, que vai fazer a máquina andar. E na nossa vida particular é assim também. Se tu tem uma dívida e tu paga aquela dívida, aquele valor, ele te sobra para te fazer alguma outra coisa. Então seria um bom caminho. E é o contrário, se você não conseguir pagar e você for renegociando, vai tirando mais do que tu cada tem. vez tu vai estar mais endividado. Tu vai ter menos... É a situação do país, é a situação de muitas famílias, de muitas pessoas, né? No momento que você não tem renda suficiente para pagar as dívidas, aquelas dívidas só vão aumentar. Sim. Só vão. E no cenário, no mercado internacional é bom, né? Para o cenário internacional é bom que haja essa dívida. Tanto que o Estado trabalha na dívida, né? Eles colocam todos os governos de joelho, né? É o tal do rentismo colocando os governos de joelho. Aí chega o FMI, né? para salvar. E aí vamos, assim, né? Vai. E para quem acha que os impostos terminam com o fim da vida, né? Faça um inventário uma vez para saber que existe uma parcela salgada para pagar pelos bens de quem lá se foi. O Estado gosta. Até mesmo na morte ele tira uma boa parcela de renda.
Eu agradeço profundamente os nossos convidados, Cassiano Milhavaca, Karina Anzolin Casagrande e Everson Marca, por terem abrilhantado essa noite com esses assuntos que fazem aí, a gente tem que sempre olhar com maior profundidade, mas são questões importantes. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço aqui para a dona Salete Zalamena Anzolin, que manda o seu boa noite. Nós nos despedimos, o Ponto a Ponto retornará na próxima segunda-feira, às 21 horas, ao vivo com você. Uma boa semana a todos.